Pessoal, eu tô aqui muito feliz porque hoje é o Café com Fertilidade número 200, é um café comemorativo. A gente fez um negócio super diferente, eu não sei quais são as perguntas, mas eu tô muito feliz. Vocês não sabem, pessoal, como é basicamente para um médico, né, parar do atendimento dele ali e responder perguntas de vocês há 200 episódios. Isso significa que a gente tá com 3 anos e meio de conteúdo todos os sábados, a gente não pula nenhum sábado respondendo perguntas. E o que mais me deixa feliz é que eu tenho certeza que alguma dessas respostas ajudou alguém. A gente tem toda a preocupação do mundo ali de não passar nada médico para essas pessoas. Então, Café 200, estou muito feliz, espero que venham mais 200, a gente realmente tem resiliência. Se você está aqui assistindo o Café 200, pessoal, se inscreve no canal, por favor. Puxa a vinheta e são 5 perguntas que eu não conheço, hein? A Bruna, que tá aqui, Bruninha, tá por aí? Eu! Boa! A Bruninha preparou 5 perguntas pra gente, eu não sei quais são, acho que vai ser um café super legal. E puxa a vinheta aí e bora pro café. Vambora! Vamos lá, gente. Eu vou fazer a primeira pergunta então, que é o seguinte: Doutor, o que as pessoas mais evitam perguntar pra você, mas claramente estão pensando? Legal, que pergunta boa. É, assim, vamos lá, acho que tem duas situações específicas. A primeira são pessoas que estão fora do ambiente médico, fora do consultório. E aí elas têm muito medo de perguntar coisas sobre, eu tive uma relação desprotegida, coisas de namorado, ou assim, as pessoas que não têm uma relação muito estável. E junto com isso vem uma segunda coisa que é abortamento, um tema muito difícil de lidar. As pessoas às vezes encostam em mim em festa, olha, um amigo meu engravidou, mas ele não quer a gestação. Então as pessoas perguntam muito assim, mas elas têm medo, elas evitam perguntar, mas às vezes eu pesco e aí eu puxo isso. E eu acho que em consultório é a relação conjugal. Eu acho que uma das coisas que as mulheres têm dificuldade de falar pra mim, mas elas gostariam muito de falar. Então eu quando puxo um pouco sobre isso, Uhum. é assim, como é que tá a vida em casa? Tá tudo bem? Como é que tá o libido? Elas se abrem. Então eu acho que é um assunto que é um tabu ainda para as mulheres ali no ginecologista. E uma coisa que também eu sempre bato nisso, a gente vê muita coisa na internet, que é a segurança da paciente que vai no ginecologista. Quem me conhece sabe que eu examino sempre com uma enfermeira do lado. Eu tenho uma preocupação enorme disso, de ser assim, e as pacientes não perguntam isso. E algumas vezes eu sinto que elas estão desconfortáveis, elas não sabem ainda que vem uma enfermeira junto. Então depois que elas acompanham o mecanismo que a gente tem de atendimento, né, a segurança que a gente passa para as pacientes, elas ficam mais calmas. Legal, gostei da resposta. Segunda pergunta: se você pudesse corrigir um único erro que a maioria das pessoas comete tentando engravidar, qual seria? Nossa, que pergunta legal. Eu acho que é esperar. Eu acho que o tempo é um Uhum. grande inimigo da gravidez. Claro, a gente não fala isso para causar ansiedade nas pessoas, mas eu vejo pessoas que tentam 5, 6, 7 anos e não procuram ajuda. E às vezes elas têm obstrução na trompa, elas ficam torcendo e a gente acredita muito na fé. Mas assim, a fé ela é importante quando foge um pouco da parte técnica. Então, assim, às vezes a paciente tem obstrução na trompa dos dois lados, ela fica anos e anos tentando, achando que as coisas vão vir. Então, se eu pudesse corrigir nas pessoas isso, eu falaria esse variável tempo. O resto, o casal faz tudo muito direitinho, sabe? O casal sabe que tem que namorar, o casal escolhe a época ideal, mas eu acho que tempo é uma coisa que se eu pudesse mudar, eu faria isso. Atenção tentantes, então. Atenção tentante, se preocupa com o tempo. Principalmente para os pacientes que têm um pouco mais de idade, eu acho que isso é uma variável super importante. Legal. Terceira pergunta: qual foi a história que mais te marcou nesses anos atendendo? Nossa, assim, esse eu acho que eu tenho que parar pra pensar com calma, porque foram inúmeras, viu, Bru? Foram inúmeras com certeza, mas teve um caso mais recente de uma paciente super, super querida, que fez vários tratamentos com a gente. E é um casal também super querido, né? Que até no final me convidaram para ser padrinho ali da criança, né? Claro, não vou falar nomes, nada, mas é um casal super querido. Eu sempre tenho eles no coração. E me chocou, assim, me marcou muito porque eles são um casal muito inteligente, os dois, e resilientes no processo. E no final a gente acabou fazendo um tratamento com ovulação, ela engravidou, ela ficou super feliz, mas foi um casal que ficou um período prolongado com a gente, 1 ano e meio. E eu aprendi muito com o marido dela, né? O marido dela é um cara super intelectual, assim, então eu acho que é uma história de resiliência. E eu sabia no começo, e eu lembro que na primeira consulta eu falei, olha, tem esse plano A e o plano B. Eu acho que o plano B é muito melhor pra gente.
Só que eles queriam fazer o plano A e fizeram por 1 ano e meio. E ele engravidou, eles engravidaram no plano B. E ele me falou assim, Luiz, eu queria te falar uma coisa. Depois que nasceu a criança, ele falou assim, eu queria te falar que você foi honesto. E na primeira consulta você falou pra gente que o plano B, que é o que a gente tinha que seguir. A gente precisava pagar hospedagem, a gente não tem problema nenhum com isso. Mas foi muito legal acompanhar isso até o final e ver a criança nascer e ver como o casal tá feliz hoje. Foi lindo mesmo. Foi muito legal. Lindo. É. Quarta pergunta. Se você pudesse fazer uma pergunta para quem está assistindo agora, qual seria? Essa é fácil, qual é o seu sonho? Né? Acho que a minha pergunta é, o que você pensa na sua vida e qual que é o seu sonho? Assim, eu tenho isso um pouco na minha cabeça, assim, nunca desista dos seus sonhos, e o que eu percebo é que muitas pessoas vivem sem sonho. Então se pergunta isso, assim, onde que eu quero chegar, ou qual que é meu sonho? Você pode ou não ter energia para chegar lá, mas quando você põe na cabeça que aquilo é um sonho, você naturalmente vai pensar para chegar lá, sabe? Então, assim, se pergunte, assim, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo de vida, onde você quer chegar. Isso que se eu pudesse falar para as pessoas isso engloba gravidez, né? Planejamento familiar. Ter filho não é sorte, ter filho é planejamento. Essa é uma frase importante. Então, assim, não deixe para depois, a gente falou um pouco de timing aqui hoje, né? Saiba que uma porcentagem grande da população não vai engravidar. Faça seus exames de rotina e se planeje para a constituição familiar. Acho que isso é uma coisa legal. Se isso tiver no seu sonho. Eu vejo pessoas chorando no consultório, Luiz, passou muito tempo, eu deixei passar, o que eu faço agora? E claro que eu não vou levantar essa bola, né, de falar assim, você deixou para muito para frente, mas eu acho que esse faz parte da programação de vida, né? Então ter filhos faz parte da programação de vida. Bonito, hein? E a última pergunta, que eu acho a mais legal. Depois desses 200 episódios, o que mais mudou na forma como você enxerga seus pacientes e até os seus seguidores aqui no próprio YouTube? Essa, de novo, uma pergunta melhor do que a outra, porque o que eu percebi no Café com Fertilidade é que, do ponto de vista técnico, eu tento falar umas coisas muito técnicas do tratamento, mas o que eu percebi, no geral, com esses 200 episódios, é que as pessoas têm perguntas simples. As pessoas querem saber de coisas simples, sabe? E conseguir explicar de uma forma simples, eu tenho certeza que você entende o assunto. Eu tenho vários pesquisadores, educadores que falam, você quer saber se você entender um assunto, tenta explicar para uma criança aquele assunto. Porque se você conseguir fazer a criança entender, é que você entendeu o assunto. E eu muitas vezes em consultório tento falar a coisa mais difícil possível, talvez tentando mostrar que eu conheço o assunto, que tecnicamente eu conheço. E nesses 200 episódios eu percebi que não tem nenhuma pergunta muito fora do que está escrito no livro, assim. Na verdade, elas querem saber coisas simples, o que eu faço, como que é o meu comportamento. Então, o que a gente está falando muito nesses 200 é reforçando coisas simples. E o que a gente fala, né? O simples deve ser dito. Né? As pessoas realmente não conhecem o assunto é técnico. E isso mudou na forma de eu falar no consultório também. Tem algumas pacientes que eu percebo que não querem saber, assim, qual é a proteína que mediu uma quantidade embrionária X. Elas querem saber, Luiz, qual que é o próximo passo? É verdade. Como que eu vou fazer as coisas para dar certo, sabe? E colocar os pacientes no chão, assim, de conseguir estimar para eles qual que é a chance real deles engravidarem com o tratamento. Eu acho que é uma coisa legal também. Legal. Gente, eu queria agradecer também a quem faz as perguntas para o doutor. Obrigada por sempre escolherem ele. Ele sempre está disposto a responder todas as perguntas. E que vocês continuem fazendo essa escolha, gente, em todos os vídeos. A gente olha todos os comentários, né, doutor? Exato. Queria agradecer a Bruna também, né, que tá aqui na frente. Porque ela que recolhe todos os comentários, ela que edita, ela faz parte do canal, faz parte da história do canal. Sem ela, com certeza, a gente não chegaria, né, no episódio 200. Então, pessoal, obrigado de novo pela Bruna, obrigado por toda a equipe. E continue mandando dúvidas, que é o que realmente alimenta a gente. E um abraço aí, espero que vocês consigam concluir tudo que vocês peçam na vida, tudo que vocês sonham. Bruninha, mais uma vez, obrigado. De nada. Até o próximo café, gente.